Bom dia. Governo do Amazonas lança mais de 21 mil vagas em curso de qualificação profissional. Defesa Civil do Estado envia ajuda humanitária para municípios atingidos pela enchente. Quena acumula e Loto Fácil tem 9 ganhadores. Neymar já sonha com a bola de ouro, mas diz não ter pressa. Contas da luz pode vir mais cara em abril. Diversas cidades do país registram protestos contra a reforma da Previdência. Aumenta a avaliação negativa do governo Michel Temer. Ministro interino do Planejamento é efetivado no cargo. Procuradoria-Geral da República pede revogação da prisão domiciliar da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro. Chanceleres do Mercosul se reúnem para definir a situação da Venezuela no bloco. Estudante de direito é preso acusado de participar de quadrilha de traficantes de drogas. Professor de inglês abusa de menor e vai para a cadeia. Polícia registra 2 execuções a tiros na zona leste de Manaus. Estes são os destaques desta edição. O Jornal da Manhã está começando agora, 5h48 em Manaus. Previsão do tempo. Eduardo Silva, previsão para hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado e parcialmente nublado com muita chuva a qualquer hora do dia. O Instituto Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 34 milímetros neste sábado. E a máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. A madrugada termina com a umidade relativa do ar em 82% e a temperatura na marca dos 24 graus centígrados. As águas do Rio Negro subiram mais 8 centímetros de ontem para hoje. Seu nível em relação ao mar está agora em 27 metros e 27 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Juricaba operam sem restrições para pousos e decolagens. Hoje é sábado, 1º de abril, dia de Santo Hugo de Grenoble. Também se comemora o dia da abolição da escravatura indígena e o dia da mentira. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Era revogado em 1808 o alvará que proibia as indústrias no Brasil. Escravidão. A princesa Isabel participa do ato de libertação coletiva dos escravos de Petrópolis, isto em 1895. Moreira da Silva, cantor e compositor, conhecido como Kid Morangueira, nascia em 1902. Nascia em 1929, o escritor Milan Kundera. O Brasil estabelecia relações diplomáticas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1945. O general Amaury Cruel, comandante do 2º Exército, adere ao golpe que derrubou João Goulart em 1964. Passava a ser obrigatório em 1989 nas rodovias o uso do cinto de segurança. 5h50 em Manaus. O município do Rio Preto da Eva realiza neste fim de semana a primeira edição da Feira de Psicultura e Agronegócio e o aniversário de 35 anos da cidade, a região metropolitana de Manaus. E de acordo com o prefeito Anderson Souza do PROS, cerca de 60 mil pessoas devem comparecer ao município nestes 3 dias de festa e gerar cerca de 10 milhões de reais na economia local. Além das diversas atrações regionais e de nível nacional, a primeira edição da Feira de Psicultura também terá treinamentos, palestras, visitas técnicas, equipamentos, implementos, exposições, balcão de negócios, financiamentos e premiações. E tudo isso visando o crescimento da economia da localidade. Para comemorar o aniversário de 35 anos da cidade, a prefeitura trouxe diversas atrações, dentre elas Elimar Santos, que cantou ontem. Hoje, sábado, dia 1º, Tom Kleber e Léo Magalhães estarão se apresentando no Centro de Exposição do Rio Preto da Eva e amanhã, domingo, no Balneário Municipal, o pagodeiro Dudu Nobre fecha a festa. Na semana de aniversário do Rio Preto, o prefeito Anderson Souza esteve também reunido com o secretário de Produção Rural, Hamilton Casara, que visitou Rio Preto da Eva. Anderson disse que juntando os 4 pilares da economia e do agronegócio, que são a laranja, a piscicultura, a banana e a grama, o Rio Preto da Eva deve gerar negócio em torno de 150 milhões de reais esse ano. A realização do evento é promovida pela Prefeitura de Rio Preto da Eva em parceria com o governo do Amazonas e conta com o apoio da CEPROR, IDAM, ADS, SDS, IPAAN, SEBRAE, AFEAN, Amazonas Tour, SSP, INCRA, SEDUC, Polícia Civil, Fundo de Proteção Social, UFPS. O mais importante evento paralímpico regional de atletismo e natação, Circuito Loterias Caixa, acontece até amanhã domingo, dia 2 de abril, em Recife,
no Pernambuco, e terá 4 atletas amazonenses na disputa. De Manaus, a delegação, que ainda conta com 4 profissionais na comissão técnica, seguiu ontem 31 e recebe apoio do governo do Amazonas via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. Reunindo mais de 200 atletas, essa é a primeira etapa do ano do circuito e compreende o Regional Norte e Nordeste. O time Baré é composto por Jean Cláudio, natação, Shane Araújo, atletismo, Dernival Santos, atletismo, Fernanda Ferreira, atletismo, Domicília Farias, técnica, Eliana Souza, atleta guia, Fiamma Ribos, chefe da delegação, e Getúlio Filho, presidente da Federação de Esportes Paralímpico do Amazonas, FEPAM. 5:53 em Manaus. Comunidades ribeirinhas do interior do Amazonas vão passar por uma busca ativa de pessoas com deficiência durante as viagens do barco Pai Todos pela Vida. A iniciativa do Fundo de Promoção Social FPS e da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CEPED, pretende localizar essa população e ampliar o número de beneficiados com cadeiras de roda e kits sociais. A ação começou em Vera, cidade da Calha do Juruá, onde os atendimentos no barco iniciaram esta semana. O mapeamento de pessoas com deficiência é uma ação inédita no Barco Pai e foi idealizada pela primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, presidente de honra do FPS. Foram adquiridas 1.108 cadeiras de roda do modelo universal para doação às pessoas de baixa renda de todo o estado. Durante as viagens do barco, bengalas, muletas, cadeiras de roda infantil e para pessoas obesas também serão disponibilizadas, além do kit social composto por cama, colchão, lençóis e ventilador. Com o programa de acessibilidade, o FPS está aplicando 1,119 bilhão de reais. Em Manaus, cerca de 600 cadeiras de rodas já foram entregues para a população com deficiência cadastrada pela CEPED. Para os 7 municípios da Calha do Juruá foram embarcadas 200 cadeiras, número capaz de atender a demanda identificada no último levantamento do governo. Os acadêmicos Lucas Franklin de Souza Coelho e Eduardo Almeida Pereira da Silveira, da Universidade Estadual do Amazonas, vão representar o Estado e a instituição no final do Desafio Universitário Empreendedor de 7 a 12 de abril em Brasília. O Desafio Universitário Empreendedor é um jogo que estimula situações reais de mercado, fazendo com que o aluno, em ambientes virtuais e em uma etapa presencial, vivencie todos os aspectos de estar à frente de uma empresa. Além dos alunos da UEA que conquistaram o 2º e 3º lugar, respectivamente, a universitária Isa Paula Pereira Kienen, primeiro lugar, Fametro e Matheus Moura Magalhães, 4 lugares da Unip, também representarão o Amazonas. A equipe formada pelos jovens universitários ganhadores da fase regional do desafio disputará com o grupo dos outros estados a posição de equipe campeã nacional do Desafio Universitário Empreendedor, recebendo troféus, tablets, premiação em dinheiro, além de uma viagem para o Japão para conhecer um centro de empreendedorismo durante 10 dias. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN AM, está reestruturando algumas de suas unidades descentralizadas para melhorar e ampliar o atendimento prestado ao usuário dos serviços do órgão. A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de abril, as unidades que funcionam no Amazonas Shopping e no pronto atendimento ao cidadão do Educandos, o PAC Educando, serão as atividades encerradas. O diretor-presidente do DETRAN AM, Leonel Feitosa, esclarece aos usuários com agendamento para essas 2 unidades que eles poderão ser atendidos em qualquer uma das 8 unidades do órgão nos parques de Alvorada, da Compensa, Galeria dos Remédios, Parque 10 Mall e nos shoppings Sumaúma, Via Norte, Cidade Leste e Uais São José. O usuário também poderá ser atendido na sede do órgão, localizada na Rua Recife, bairro de Adrianópolis. Na próxima segunda-feira, 3 de abril, o governo do Amazonas leva a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a FEAM, ao Distrito Rural de Vila do Engenho. A medida facilita o acesso da população local ao crédito, especialmente das famílias de agricultores que antes tinham de se deslocar à sede do município de Itacoatiara para buscar o financiamento do Banco do Povo. O mesmo atendimento direto nas comunidades rurais será realizado na Vila Amazônia e agrovilas de Caburi e do Mocambo, em Parintins, no início de maio, com orçamento de R$250 mil para financiamentos em cada uma dessas localidades. Só para a cidade de Parintins, o valor disponível neste ano é de R$650 mil, totalizando R$1,4 bilhão a todo o município. Para a Vila do Engenho, em Itacoatiara, o valor disponibilizado para o microcrédito
crédito também é de R$250 mil, além de 1,2 milhão para empreendedores na sede municipal. O lançamento da ação deste ano na Vila do Engenho será na próxima segunda-feira, com atendimento à comunidade a partir do dia seguinte, dia 4 de abril. Feito todo o processo, a previsão de liberação dos recursos é 15 de maio. Neste ano, a FEAM elevou para 66 milhões o orçamento destinado ao microcrédito, dos quais 45 milhões são destinados ao interior do estado, em atenção a uma determinação do próprio governador do Amazonas, professor José Melo, de fomentar a economia no interior, onde é menos desenvolvida. A expectativa é que esse investimento mantenha ou crie 15 mil ocupações econômicas em 2017. De sua criação em abril de 2015 ao ano passado, o Banco do Povo investiu 128,8 milhões de reais em microcréditos em todo o estado, totalizando 26.841 operações de crédito, sendo 73,3 milhões no interior do Amazonas. A estimativa é que esse investimento tenha mantido ou gerado 80.523 postos de trabalho, o equivalente a um segundo polo industrial de Manaus. Os bairros do Jardim e Crespo, na Zona Sul, e a comunidade de Braga Mendes, na Zona Norte, comemora aniversário neste sábado, dia 1º de abril. A Prefeitura de Manaus apoia as festas por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult. Shows, brindes e outras atividades fazem parte da programação. A Fundação Hospital Adriano Jorge, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde Suzan, participou até ontem do primeiro encontro internacional do projeto Paciente Seguro, em Porto Alegre, promovido pelo Hospital Moinhos de Vento e Ministério da Saúde. A Fundação Hospital Adriano Jorge é uma das 15 instituições selecionadas no Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, uma ação do Ministério da Saúde que visa o fortalecimento do SUS em parceria com instituições portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde. 6:02, vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Cerca de uma semana atrás, o governo federal reconheceu a situação de emergência em vários municípios brasileiros, inclusive Manacapuru. A nota diz que a situação de emergência foi causada pelo excesso de lama decorrente de fortes chuvas na região, o que permite à Prefeitura encaminhar ao Ministério da Integração Nacional um plano de trabalho com as necessidades do município, como ações de apoio à defesa civil para socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas. Essa notícia veio através de redes sociais e foi motivo de muitas críticas e questionamentos, já que não existe lama nenhuma aqui em Manacapuru. Para tentar explicar o imbróglio, o secretário de Defesa Civil do município, o policial Emerson do Corpo Bombeiro, disse que o reconhecimento da situação de emergência se deu devido ao desastre ocorrido no dia 24 de fevereiro desse ano, aonde veio a óbito uma criança de 7 anos e um idoso de 79 anos. Naquele dia aconteceu o tipo de desastre, corridas de massa, que tem como subtipo solo e lama. Isso ocorre quando, por índice pluviométricos excepcionais, o solo lama misturado com a água tem comportamento de líquido viscoso, de extensa radiação e alto poder destrutivo. Tanto é que ocasionou 2 mortes e desalojou 38 famílias, totalizando 190 pessoas atingidas. Isso significa que vem ajuda humanitária para a resposta e recuperação desse desastre de corridas de massa, solo e lama. Bem, Eduardo, essa é a explicação do secretário. Vamos esperar que os recursos venham e sejam aplicados de forma correta. Para a Jornal da Manhã, Zegdeg. 6:04 em Manaus. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, reinaugurou ontem no Rio Preto da Eva o seu escritório de representação no município. A cerimônia ocorreu no prédio localizado na Rua Governador Pimenta Bueno, no centro, e contou com a participação da superintendente da Suframa, Rebeca Garcia, do vice-governador Henrique Oliveira, do prefeito do Rio Preto da Eva, Anderson Souza, de parlamentares estaduais e federais e de técnicos e dirigentes da autarquia e de outros órgãos governamentais. A reabertura do escritório da Suframa foi uma das ações incluídas na programação de inaugurações de obras em comemoração ao aniversário de 35 anos do Rio Preto da Eva, iniciada nesta sexta-feira e que se estenderá até amanhã, domingo.
A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas vai promover pela primeira vez simultaneamente via satélite o curso de formação de defensores populares na capital e no interior do estado. A capacitação começa no dia 8 de abril e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira da próxima semana, dia 7, pelo e-mail popularesdpn@gmail.com. O curso é ministrado por defensores e defensoras públicas e qualquer pessoa acima de 16 anos poderá se inscrever. Para a inscrição, basta encaminhar e-mail com nome completo, número de telefone e cópia de documento com foto. As aulas serão transmitidas via satélite por meio do Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, aos sábados, das 14 às 17 horas. 6:06 em Manaus. O Instituto do Autismo no Amazonas realiza neste domingo, dia 2 de abril, amanhã, a caminhada educativa por uma Manaus Azul em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O evento ocorrerá no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona centro-oeste, na cidade, a partir das 7 horas, com passeata popular, estandes para palestras, panfletagens e apresentações artísticas de crianças e adolescentes com autismo. A mobilização tem o apoio do governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social, Secretaria de Estado de Fazenda e Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL. A caminhada terá a participação de autistas, parentes e profissionais que prestam atendimento. Os organizadores podem ou pedem que as pessoas utilizem roupas com a cor azul, que simboliza a data. E atenção, a Prefeitura de Manaus fará neste sábado, dia 1º de abril, uma parada técnica de 10 horas em seu portal e site de serviços online de suas secretarias. Os serviços estarão suspensos a partir das 14 horas e deverão ser restabelecidos já nos primeiros minutos de domingo, dia 2. O subsecretário de Tecnologia da Informação da CEMEF, Eudo Assis, informou que os servidores da Prefeitura de Manaus passarão por manutenção, sendo necessária a parada técnica de todos os serviços. O governo do estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, lança a etapa do projeto Oportunidade e Renda deste ano em Manaus. Serão ofertadas 21.410 vagas distribuídas em 29 cursos variados para atender demanda de diversas áreas relacionadas aos segmentos do comércio, da indústria e de serviços. Em Manaus, as inscrições serão realizadas no próximo dia 8 de abril, no horário de 8 às 17 horas, diretamente em uma das 62 escolas da rede estadual de ensino que participam do projeto. A lista completa das 62 escolas estaduais participantes do projeto Oportunidade e Renda em Manaus, bem como a relação de cursos que serão realizados em cada uma delas e os pré-requisitos necessários para participar dos cursos encontram-se disponíveis no site www.cetam.am.gov.br. A audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal no Amazonas desta sexta-feira reuniu representantes de diversos órgãos federais, estaduais e municipais e de entidades da sociedade civil para debater os principais desafios e problemas vivenciados no enfrentamento à violência doméstica contra a mulher no Amazonas. O evento fecha a programação de atividades realizadas pelo órgão durante o mês de março, tradicionalmente dedicado à mulher. As procuradoras da República, Luísa Sanguai e Bruna Menezes, que presidiram a audiência pública, ressaltaram a importância da participação da sociedade em momento de debate como esse, já que a partir de relatos abordados no evento é possível traçar estratégia de atuação com o objetivo de combater os problemas apontados de forma sistemática, continuada. De acordo com a procuradora Luísa Sanguai, que também participou de rodas de conversa sobre o tema ao longo de uma semana, diversas informações reunidas nestes eventos deverão subsidiar a atuação do Ministério Público Federal nos próximos meses em defesa da mulher. Será realizada hoje a campanha Juntos pela Duda, que tem como objetivo arrecadar dinheiro para custear o tratamento de Rebeca Eduarda, de 7 anos, diagnosticada com câncer dos ossos em junho do ano passado. O evento contará com a venda de lanches, CDs e camisetas no Instituto Adventista de Manaus, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, a partir das 19 horas. O ingresso vai custar apenas R$10. A família, com o apoio de alguns corais da capital, realizará uma programação musical com a venda de lanches, CDs e camisetas. O final de semana promete em Rio Preto da Eva, com a primeira edição da Feira de Psicultura e Agronegócio e o aniversário de 35 anos da cidade da região metropolitana de Manaus. O comunicado foi realizado pelo titular da pasta. 6:10 em Manaus.
A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc, em conjunto com órgãos municipais e federais, adiaram o retorno de 88 migrantes venezuelanos que estão em Manaus para o país de origem. O comunicado foi realizado pela titular da pasta, Graça Prola, nesta sexta-feira, 31 de março, na sede do órgão, a Rua 2, Conjunto Seletra-Amazon, bairro Adernópolis, zona Centro-Sul. A viagem seria no próximo domingo, dia 2 da manhã, às 18 horas, em 2 ônibus alugados pelo governo do estado e pela prefeitura. A interrupção da ação partiu da orientação do Ministério Público Federal, MPF, que se reuniu com um grupo de trabalho composto por instituições públicas e da sociedade civil que acompanha a situação e atua no atendimento desses migrantes. A justificativa do Ministério Público Federal se dá pela falta de garantias de que os migrantes cruzariam a fronteira Brasil-Venezuela, pois o fim do trajeto da viagem seria o município roraimense de Paracaraima, na cidade fronteiriça. O vice-presidente de países do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, Alexandre Meira da Rosa, sinalizou ontem que a instituição pode disponibilizar linhas de financiamento para o setor privado, voltado para a matriz econômica ambiental do Amazonas, nas áreas de fruticultura, mineração, piscicultura, turismo, bioindústria. No encontro com membros da missão do governo do estado, na primeira reunião anual do BID, que está sendo realizada em Assunção, no Paraguai, até o próximo dia 2 de abril. O BID disponibiliza suas ações de financiamento para que atores privados façam investimentos com base na matriz econômica ambiental. Foi o ponto principal da reunião aqui, avaliou o secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento, Jorge Júnior do Nascimento Júnior, integrante da comitiva do Amazonas que representa o governador José Melo na reunião do BID. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, tem recebido neste início de 2017 diversas demandas provenientes da Assembleia Legislativa do Estado, contendo pedidos de realização de obras no interior, principalmente na área de infraestrutura. O deputado estadual Josué Neto, do PSD, por exemplo, encaminhou requerimento solicitando a recuperação de ruas e de ramais localizados nos municípios de Itapiranga, Juruá, Caapiranga, Carauari e Manacapuru. Os requerimentos encaminhados pela Assembleia Legislativa do Amazonas foram dirigidos ao gabinete do secretário Américo Goraieb para análise e verificação de disponibilidade orçamentária. Em um dos requerimentos, o deputado Josué Neto solicita a pavimentação asfáltica do ramal que liga o município de Caapiranga à comunidade Campinas do Norte, localizada no município de Manacapuru, distante a 68 quilômetros de Manaus. Já o deputado Cabo Maciel, líder do PR, solicitou a recuperação do sistema viário urbano na sede do município de Itacoatiara, bem como do ramal de acesso à Vila do Novo Remanso e do Engenho. Cabo Maciel justificou sua solicitação dizendo que o Novo Remanso é o maior produtor de abacaxi do Amazonas e que depende deste ramal para escoar essa produção em direção a Manaus e a outros centros consumidores. O deputado Cabo Maciel aproveitou para defender junto ao Departamento Estadual de Trânsito DETRAN-AM a implantação de um posto de pesagem ao longo da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara para que seja fiscalizado o peso dos caminhões e carretas que trafegam transportando grãos e toras de madeira, principalmente durante o período noturno, para evitar o tráfego com excesso de peso. 6h14 em Manaus. A pedalada e caminhada da inclusão em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo acontece a partir das 8 horas da manhã. A largada será no anfiteatro da Ponta Negra, na zona oeste da cidade. A pedalada terá um percurso de 10 quilômetros com saída do anfiteatro da Ponta Negra até o shopping Ponta Negra e em seguida retorna ao ponto de partida. Já o trajeto da caminhada será de 2 quilômetros também com saída do anfiteatro e retorno na rotatória da Ponta Negra. Pelo menos 12 casos de tuberculose em crianças foram identificados entre os índios venezuelanos que estão desde dezembro de 2016 em Manaus, segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc. Ao todo, quase 300 venezuelanos já chegaram à capital. Na última quinta-feira, 25 desembarcaram na cidade pela rodoviária. Durante coletiva de imprensa ontem, a Secretaria da Sejusc, a secretária Graça Paula informou que as 2 crianças estão recebendo atendimento médico. Nós atendemos na rua mesmo, com um consultório da Suzano, 2 crianças com tuberculose que já estão fora de perigo, disse ela.
A Defesa Civil do Amazonas enviou ontem cerca de 2,4 toneladas de ajuda humanitária às 80 famílias que ficaram desabrigadas após deslizamento de terras ocorrido no mês de fevereiro em Tefé, na calha do Médio Solimões. A cidade decretou situação de emergência e o desastre foi reconhecido pelo governo federal. Todos os afetados receberão apoio do Estado por meio da Defesa Civil do AM. O objetivo é garantir a proteção alimentar e o bem-estar social dessas pessoas durante o período emergencial, afirmou o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Coronel Fernando Pires Júnior. O deslizamento de terras atingiu uma área de aproximadamente 350 metros em 10 pontos do bairro Juruá, após chuva intensa que afetou a região. Famílias que tiveram destruição total das casas e residências que estavam em iminência de desabar foram retiradas do local e estão em aluguel social da prefeitura até que se restabeleça a normalidade. Já o município de Manacapuru será o próximo a receber o auxílio da Defesa Civil do Estado. Serão distribuídas cerca de 41 famílias, a elas todas 1,2 toneladas de cesta básica, colchão, kits, dormitório e kits de higiene pessoal. O apoio em decorrência do evento natural que ocorreu no bairro Terra Preta, quando um deslizamento de terra também ocasionado pelas chuvas invadiu residências, destruindo 3 casas. Por conta disso, os afetados atualmente estão em aluguel social pago pela prefeitura de Manacapuru. O desastre foi reconhecido pelo governo federal no dia 22 de março. O Rio Negro, em Manaus, poderá ter a segunda maior cheia histórica neste ano. A previsão é do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que divulgou o primeiro alerta de cheia de 2017 ontem, sexta-feira. O nível máximo do rio na capital poderá atingir 29,95 metros. Inundações nas áreas de Manaus começam a partir dos 29 metros. O CPRM prevê que a cota do Rio Negro varia entre 29,25 e 29,25 e 29,95 metros. A média deve ser de 29 metros e 60 centímetros, a sexta mais elevada. A cota máxima de 29,95 prevista é 2 centímetros abaixo da registrada em 2012, quando houve a maior cheia do Rio Negro em Manaus. Desde o início deste ano, as cotas registradas do Rio Negro na capital estão próximas da série da cheia histórica de 2012, de acordo com o CPRM. O nível atual de ontem, sexta-feira, era de 27 metros e 27 centímetros. 124 gestores públicos, o equivalente a 35,8%, deixaram para as últimas horas do fim do prazo para enviar a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas via sistema e-Contas, entre elas 36 prefeituras e 19 câmaras municipais. Até as 14 horas de ontem, sexta-feira, 223 ordenadores de despesa de um total de 347 haviam encaminhado os balancetes anuais referente ao ano de 2016 ao TCE pela internet. As prestações serão aceitas pela internet até 23 horas 59 minutos da sexta-feira, ontem, portanto. Conforme o levantamento da divisão de expediente e protocolo, entre os órgãos que ainda haviam iniciado o envio de documentos digitalizados até as 14 horas de ontem, estão 16 câmaras municipais e 21 prefeituras. Segundo a Diepro, a expectativa pelo ritmo de envios é que os números superem a casa dos 90% de adimplência, igualando a marca de 2016, quando o TCE recebeu 96% das prestações de contas dentro do prazo. Caso o gestor responsável não entregue a prestação de contas no prazo previsto, o órgão que ele administra deverá ser submetido a uma tomada de contas, sob pena de responsabilidade solidária, e a omissão constituir crime de improbidade administrativa. E ainda, o gestor também poderá ser multado pelo atraso. Polícia. Onda de assaltos, arrombamentos e até latrocínio leva a população de Iranduba à rua para clamar por segurança. J. Rai tem os detalhes. Cerca de 2.000 pessoas, segundo os cálculos dos organizadores, 1.000 de acordo com a polícia militar, participaram de uma manifestação pacífica na manhã de ontem, que percorreu a avenida principal da cidade e terminou em frente à Câmara de Vereadores de Iranduba. Os manifestantes levaram faixas, cartazes, bandeirolas e houve até quem pintasse o rosto para protestar.
entre os que foram ao ato público vítimas da criminalidade, incluindo quem teve parentes mortos na guerra do tráfico de drogas e comerciantes que já sofreram na pele e no bolso os prejuízos impostos pelos foras da lei. É o caso da microempresária Deisiane Moraes, que já sofreu violência e recentemente teve a sua pequena loja saqueada durante a noite. Ela cobrou aumento do efetivo policial como forma de dar mais eficiência ao trabalho da PM. A gente não está fazendo nada contra, a gente não está condenando ninguém, a gente está mostrando que a nossa cidade está precisando. A nossa cidade foi invadida, a gente precisa que alguém olhe pra gente. Nosso município é muito grande, ele é composto por 80 mil habitantes, que sejam 120 policiais, mas para 80 mil habitantes são mais de 1.000 habitantes, são 1.500 habitantes por policial. Tá certo uma coisa dessa? Não tá. É impossível trabalhar dessa forma, a gente precisa de suporte. O padre Alcimar Araújo, pároco da Igreja de São João Batista, também participou da manifestação de ontem e fez um alerta. Uma manifestação das dores, os gritos do povo, das dores pelas perdas das vidas de jovens, adolescentes, pessoas idosas, também das agressões que são enormes. Já estão assaltando de dia, mascarados num município como esse. E a gente não tiver verdadeiramente políticas públicas de segurança pensadas para o futuro, o município vai se tornar uma favela do Rio de Janeiro. Nesta semana, o município de Iranduba foi destaque na crônica policial do Amazonas. O caso mais rumoroso foi o latrocínio, roubo seguido de morte, praticado na última segunda-feira contra o taxista e ex-vereador João Lima da Silva, de 67 anos. A partir da próxima segunda-feira, com a posse dos novos servidores efetivos da Prefeitura de Iranduba, vai entrar em atividade a Guarda Civil Metropolitana. Segundo o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, a guarda vai colaborar com a polícia na otimização da segurança pública no município. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h24 em Manaus. A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Geraldo Eloy, divulgou na manhã desta sexta-feira, durante coletiva de imprensa realizada às 10 horas no prédio da Delegacia Geral, o balanço da Operação Capital Segura 2, deflagrada ao longo desta semana em todas as zonas de Manaus. Durante os trabalhos, 79 pessoas foram presas em cumprimento a mandado de prisão preventiva, 11 adolescentes foram apreendidos em observância a mandado de busca e apreensão por crime distintos e 3 homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Participaram da operação policiais civis lotados nas 6 seccionais de Manaus, nos 30 distritos integrados de polícia, jipes da capital, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto Fera, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Delegacia Especializada em Capturas e Polícia, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações e Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Do total de pessoas presas e apreendidas ao longo da ação iniciada na última segunda-feira, dia 27, e concluída na manhã de ontem, 21 estavam sendo procuradas por envolvimento em roubos, 19 por homicídios, 16 por tráfico de drogas, 6 por estupro de vulneráveis, 4 por homicídios tentados e 24 por outros crimes, como furto, estelionato, porte ilegal de arma de fogo, citando alguns. Dentre os 79 presos, 7 são do sexo feminino. Um professor de inglês foi preso ontem após uma jovem de 14 anos que morava com ele o denunciar por abusos sexuais. Segundo a Polícia Civil, o homem também guardava vídeos e fotos abusando de crianças e adolescentes em mídias de armazenamento. O suspeito foi preso na casa onde morava, na Travessa Bentivo, loteamento Antônio Virgílio, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo a delegada Juliana Tuma, da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, a polícia soube do caso após a adolescente denunciar o homem junto com uma orientadora da escola em que estuda. A Polícia Militar do Amazonas está deflagrando diversas operações policiais com o objetivo de combater a criminalidade em toda a região de Manaus, região metropolitana e demais municípios do interior do estado. Neste sábado será empregado o efetivo de policiais militares da capital e do interior, pertencentes a todas as unidades operacionais subordinadas ao Comando Geral. A tropa atuará em todas as ações de combate e prevenção de crimes e atuação
atuará também na preservação do patrimônio público e privado e, de igual forma, estreitar a proximidade com a comunidade, a exemplo do conjunto de medidas que já vem adotando nesse sentido, como, por exemplo, o apoio prestado por moradores das comunidades no combate a crimes através das redes de comunicação, via aplicativo de mensagens, reuniões e encontros comunitários, além do contato 190. Todas as modalidades de policiamento executadas pela Corporação Militar serão desenvolvidas visando assegurar a efetiva sensação de segurança para a população. As fases da operação no Rio Preto da Eva, por exemplo, será cumprida a missão institucional no evento em comemoração ao aniversário da cidade, apoiando a prefeitura local na preservação e manutenção da ordem pública. A operação será desencadeada hoje e amanhã sucessivamente, poderá atrair um público estimado em cerca de 90 mil pessoas e terá atrações artísticas nacionais, o que demanda atenção redobrada na segurança pública daquela cidade. Também a operação Fecha Quartel 2 visa aumentar a sensação de segurança em todos os municípios do interior do Amazonas, ampliando as ações de prevenção e combate a atos ilícitos nas áreas residenciais e comerciais, empregando 50% do efetivo da sede do CPI e administrativos das unidades operacionais. 6h28 em Manaus. O estudante de Direito Matheus Ribeiro de Araújo, de 22 anos, Edmilson Oliveira de Lima, de 25, conhecido como Choquita, não é o Chiquita, Felipe Antônio Pereira Araújo, de 27, Tiago José Souza Martins, de 28, e Lucas Gurgel, de 20 anos, conhecido como Taizinho, foram presos ontem, sexta-feira, suspeitos de formar uma quadrilha para o tráfico de drogas na capital. O caso foi registrado no 16º Distrito Integrado de Polícia. Segundo informações do tenente da Rocan, Aldivan Rodrigues, a quadrilha foi descoberta após as prisões de Lucas e Felipe em um posto de combustíveis no bairro do Japim, na zona sul da capital. Em uma patrulha de rotina, policiais suspeitaram do comportamento do jovem dentro de um veículo sedã preto no local e durante a abordagem apreenderam 100 comprimidos de êxtase e LSD. Um homem identificado como Dailton ou Lambissal foi executado a tiros na tarde de ontem no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o crime foi praticado por um homem que estava vestido com farda de mototaxista. A suspeita é de que o crime esteja relacionado com o tráfico de drogas. Testemunhas informaram aos investigadores da Delegacia Especializada que o homem trabalhava como guardador de carros na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Segundo as informações, o Lambissal era acostumado a praticar roubos e furtos na área e estava com dívidas com traficantes. Leandro Carneiro de Miranda, conhecido como Léo, de 26 anos, foi executado com um tiro no rosto na frente da casa dele, localizada na Rua Roraima, no bairro São José, na zona leste de Manaus, na noite de ontem, sexta-feira. O autor do disparo chegou à frente da residência a pé, conversou com Leandro e, em seguida, efetuou o disparo a queima-roupa, conforme informações do tenente Carlos de Souza, da 9ª Companhia Interativa Comunitária SICOM. E o crime foi cometido por volta das 19h30. Segundo o tenente da 9ª SICOM, a suspeita é que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na área. O que contaram aqui no local do crime é que a vítima era envolvida com a venda de drogas. O suspeito chegou e fugiu a pé. Nenhum morador conseguiu visualizar quem era o assassino, disse ele. O corpo de Leandro foi removido para o Instituto Médico Local e o crime está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Loteria. O sorteio de número 1917 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 25 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas no horário de Brasília deste sábado, dia 1º de abril, em Suzano, no estado de São Paulo. De acordo com a Caixa Econômica Federal, com o valor integral do prêmio, o ganhador poderá comprar 7 iates de luxo. Também, se quiser investir na poupança, receberá mensalmente 132 mil reais em rendimentos. Vamos aos números das loterias, começando pela Lotomania concurso de número 1749. 20 acertos, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, 1.300.000 reais. 19 acertos, 11 apostas ganhadoras, prêmio para cada uma, 20.826 reais 60 centavos. 18 acertos, foram 151 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.354 mais 61 centavos. 0 acerto, o azarão, uma aposta ganhadora, prêmio R$114.546 reais 35 centavos. E esta aposta é de Natal, no Rio Grande do Norte. O azarão deu sorte, Edson.
Atenção para as dezenas da Lotomaria, concurso de número 1749, anote. 02, 16, 17, 20, 22, 33, 34, 49, 50, 68, 69, 71, 73, 83, 86 89, e 90. Vamos repetir para você conferir as dezenas da Lotomania, concurso 1749. Dezenas 02, 16, 17, 20, 22, 33, 34, 49, 54, 60, 63, 66, 68, 69, 71, 73, 86, 86 89 e 90. Vamos agora aqui na concurso de número 4.348, que também acumulou a faixa principal aqui na a estimativa de prêmio para hoje, o concurso de hoje, 4.500.000 reais. A quadra teve 133 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma dessas apostas, R$3.559,78. O Alterno teve 5.565 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas é de R$127 mais 93 centavos. O Duque teve 126.210 apostas ganhadoras, prêmio R$3,10. Atenção para as dezenas do concurso de 4.348 da quina. Anote. 57, 69, 70, 78, 79. Vamos repetir: 57, 69, 70, 78 e 79. A vez agora é da Loto Fácil, concurso de número 1493. Com 15 acertos, 9 apostas ganhadoras. Cada uma delas recebe R$143.438,70. Acho que um dos menores prêmios para 15 acertos da Loto Fácil. Os ganhadores são de Fortaleza, no Ceará, Brasília, Distrito Federal, Pedro Canário, no Espírito Santo, Erechim, no Rio Grande do Sul, São José de Santa Catarina, Piracicaba e Suzano, ambas cidades no interior de São Paulo. Com 14 acertos, 853 apostas ganhadoras, o prêmio R$665,24 para cada uma. 3 acertos, 23.807 ganhadores, o prêmio fixo R$20. 12 acertos, 222.932 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, muita gente com R$4, 1.104.948 apostas ganhadoras, cada uma delas recebe R$4. Atenção para as dezenas do concurso 1493 da Loto Fácil. 02, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Vamos repetir as dezenas do concurso de número 1493 da Loto Fácil. Dezenas 02, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24 e 25. Agora 6h38 em Manaus. Esportes. A bola rolou nos gramados europeus ontem com estes jogos do campeonato, com estes resultados. Campeonato francês, Guingamp 1, Nancy 0. No campeonato alemão, Hertha 1, Hoffenheim 3. No campeonato espanhol, Espanhol 2, Betis 1. Os jogos deste sábado, começando pelo campeonato mineiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Tricodiano e Caldense. No campeonato paulista, 2 jogos. Ponte Preta e Santos. Botafogo e Corinthians. Campeonato gaúcho, apenas um jogo entre São José e Novo Hamburgo. Na Copa do Nordeste, 2 jogos no dia de hoje. Vitória e River do Piauí. Santa Cruz e Itabaiana. Terceiro colocado no prêmio de melhor jogador do mundo entregue pela FIFA no ano de 2015, no ano atrasado, o brasileiro Neymar afirmou que sonha com uma futura conquista do prêmio Bola de Ouro. Em entrevista ao jornal russo Sport Press, o atacante afirmou não ter pressa para ultrapassar Messi e Cristiano Ronaldo, cujos ganhadores da premiação desde 2008. Últimas notícias.
O dólar caiu 0,41% a R$13,11 na venda. Na semana e no mês, no entanto, o dólar subiu 0,73% e 0,57%, respectivamente. Foi a primeira alta mensal desde novembro de 2016. No ano, acumula queda de 3,65% em relação ao real. A Bovespa fechou em queda nesta sexta-feira. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa, caiu 0,43% aos 64.984 pontos. Em março, o índice caiu 2,52% na primeira queda mensal do ano. Já na semana houve avanço de 1,77%. No ano, a Bovespa acumula alta de 7,9%. Wall Street fechou nesta sexta-feira um sólido trimestre com uma queda de seus índices depois que o presidente Donald Trump ordenou empreender ações para reduzir o déficit comercial americano. O índice industrial Dow Jones caiu 0,31% a 20.663,22 unidades e o tecnológico Nasdaq cedeu 0,04% a 5.911,74 unidades. O Standard & Poor's 500 cedeu 0,32% a 2.362,72 unidades. A redução da taxa Selic, juros básicos da economia, levou o Conselho Monetário Nacional a diminuir novamente os juros dos fundos constitucionais e de desenvolvimento regional. Há 3 meses o órgão tinha cortado as taxas para esses fundos. As novas taxas vigorarão de abril a dezembro e serão reduzidas em média 5% para os fundos de desenvolvimento e em 6% para os fundos constitucionais. Para os fundos de desenvolvimento, os juros que hoje variam de 7,85% a 10% ao ano cairão para uma faixa entre 7,35% a 9,5% ao ano, dependendo do tipo de fundo e do grau de prioridade do projeto financiado. O desemprego ficou em 13,2% no trimestre terminado em fevereiro e atinge 13,5 milhões de trabalhadores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, divulgou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária de abril será vermelha. Isso implica em uma cobrança extra de R$3 a cada 100 kWh consumidos. É a primeira vez desde fevereiro de 2016 que a bandeira vermelha é acionada. O Ministério do Planejamento divulgou na tarde desta sexta-feira o detalhamento do corte de 42,1 bilhões de reais no orçamento federal anunciado nesta semana. De acordo com o Ministério, a educação teve 4,3 bilhões de reais em despesas bloqueadas. Com isso, o orçamento da pasta para 2017, que havia sido definido pelo Congresso em 35,74 bilhões, foi reduzido para 31,43 bilhões de reais. A saúde não sofreu bloqueio de gastos, segundo os números do Ministério do Planejamento. Diversas cidades do país registraram protestos contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer. Grupos convocados por centrais sindicais e movimentos sociais também se manifestam contra o projeto de terceirização aprovado na Câmara na última semana. Enquanto ainda havia protestos ocorrendo nas cidades, o presidente Michel Temer sancionou a nova lei da terceirização com 3 vetos. No início da manhã desta sexta-feira, vias foram fechadas em capitais como São Paulo, Salvador, Vitória e Recife. À tarde também houve atos em Brasília, no Rio e em Belo Horizonte. Ao longo do dia foram registrados protestos em cidades de 20 estados e no Distrito Federal. E aqui em Manaus, os manifestantes fizeram uma passeata e fecharam a Avenida Eduardo Ribeiro, no centro desta cidade. A definição dos termos da renegociação da dívida dos estados, que poderia chegar a uma solução na semana que vem na reunião de governadores prevista para quarta-feira em Brasília, acabou sofrendo um novo revés, depois da prisão de 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não só o governo federal, mas os próprios estados recolheram os flaps depois deste programa no Rio, já que há um temor de que possam haver investigações em outros estados também na mira da justiça. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul estão em piores condições em relação às suas dívidas e tentam liderar a busca por uma solução para suas crises. Mas não são os únicos estados. Em reunião com o presidente Michel Temer, na quinta-feira, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, voltou a pedir socorro ao governo federal para pressionar por votação do tema no Congresso. Na conversa, o presidente Michel Temer prometeu apelar às lideranças das bancadas governistas para levar adiante as votações nesta semana. 6 horas 47 minutos em Manaus.
Após 10 meses como ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira foi efetivado no cargo ontem pelo presidente Michel Temer. Em nota, Michel Temer diz esperar que Oliveira mantenha seu empenho na busca dos objetivos do governo rumo ao progresso do país. Os beneficiários do auxílio-doença que foram convocados para o pente fino do INSS não compareceram à perícia devem ter o benefício cortado. O INSS publicará nos próximos dias um edital de convocação no Diário Oficial da União para os 45 mil segurados que não responderam aos chamados. Os convocados fazem parte do primeiro grupo de revisão. Segurados que recebem auxílio-doença não fazem perícia há pelo menos 2 anos e têm até 49 anos. E esta será a última oportunidade de comprovar que tem direito ao auxílio antes do corte. A avaliação negativa do governo do presidente Michel Temer, do PMDB, aumentou para 55% no primeiro trimestre do ano, mostra a pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e divulgada ontem, sexta-feira, dia 31. No levantamento anterior, divulgado em dezembro, o percentual dos que avaliavam o governo como ruim ou péssimo era de 46%. A avaliação positiva do governo Temer, por sua vez, também registrou queda de 13%, de 13 para 10% em dezembro de 2016 e março deste ano. A avaliação regular do governo do PMDBista caiu para 31% em março, ante 35% na última pesquisa. Os que não souberam, não responderam sobre a avaliação, representaram 4% dos entrevistados, ante 6% em dezembro. A aprovação pessoal do presidente Temer piorou. A Lei Complementar 64/90, que trata da inelegibilidade de políticos, contraria uma tese usada pela defesa de Dilma Rousseff para tentar adiar o julgamento da chapa presidencial de 2014 no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A defesa da ex-presidente argumenta que o relator do caso, Herman Benjamin, teria atropelado os prazos do processo. Ele deu 2 dias para os advogados apresentarem suas últimas alegações da ação. De acordo com o PT, a decisão do ministro causou imenso prejuízo ao direito de defesa e deveria ser declarada nula pelo tribunal. A tese será debatida no início do julgamento da chapa, marcado para a próxima terça-feira, dia 4. O ministro Benjamin deverá defender que a alegação do ex-presidente seja rejeitada. Ele sustentará que a lei da inelegibilidade que regula as ações de investigação judicial e eleitoral é bastante clara. O texto afirma: é encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar a alegação no prazo comum de 2 dias. 6h49 em Manaus. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Maria Tereza de Assis Moura, que autorizou a prisão domiciliar de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, negou um pedido feito no ano passado pela defesa de uma mulher, mãe de 2 crianças, presa em flagrante com porte de drogas. A decisão de Maria Tereza de Assis Moura, no segundo caso, foi revestida nesta sexta-feira por liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Em sua decisão, Gilmar ressaltou que a ré possui 2 crianças que dependem da mãe para a sua sobrevivência. A Força Tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná denunciou nesta sexta-feira os lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, presos preventivamente desde 25 de fevereiro por corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria, pai e filho atuaram como representante dos interesses de parlamentares e funcionários públicos da Petrobras corrompidos para recebimento de propina em contrato de aquisição e operação de navios sonda da área internacional da Petrobras. A Procuradoria-Geral da República pediu nesta sexta-feira ao Superior Tribunal de Justiça que Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, volte para a cadeia. Por decisão do próprio STJ, Adriana foi autorizada na semana passada a cumprir prisão domiciliar na residência do casal no Rio de Janeiro. 264 prioritários, municípios prioritários para imunização contra a febre amarela no estado do Rio de Janeiro. 44 têm disponibilizadas doses de vacina para a população, informou ontem a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. A lista de municípios prioritários é feita com base na avaliação constante do cenário epidemiológico do Rio e dos estados vizinhos Minas Gerais e Espírito Santo. Os chanceleres dos países fundadores do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, farão uma reunião de emergência neste sábado, dia 1º, para analisar possíveis vias de solução para a crise na Venezuela, informou a chancelaria da Argentina, país que atualmente preside o bloco. A nota divulgada por Buenos Aires nesta sexta-feira acrescenta que o encontro foi convocado devido à grave situação institucional na Venezuela. Os países fundadores do Mercosul reiteram seu inalterável apoio aos princípios fundamentais do Estado de Direito e a preservação da democracia na região latino-americana, diz o comunicado. Na tarde de quinta-feira, o governo brasileiro classificou de
claro rompimento da ordem constitucional a sentença do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que retirou as prerrogativas da Assembleia Nacional e desencadeou um novo capítulo de caos da conturbada rotina política da Venezuela. Um jovem de 25 anos, líder da Juventude Liberal do distrito de La Colmena, do departamento do Paraguai, morreu baleado na cabeça durante protesto no Paraguai após o Senado aprovar nesta sexta-feira ontem a reeleição presidencial. O tiro teria sido disparado por um policial, informa a imprensa paraguaia. O rapaz foi baleado logo após a polícia invadir a sede do Partido Liberal Radical Autêntico, PLRA, na capital Assunção. 6h52 em Manaus. Atenção para as manchetes dos principais jornais do Brasil, começando pelo jornal à tarde. Bahia tem óbito por febre amarela com contaminação em Minas. Destaque da Tribuna da Bahia. Protestos congestionam avenidas de Salvador nesta sexta. O que diz o jornal O Globo do Rio de Janeiro? Temer sanciona terceirização, mas veta a possibilidade de trabalho temporário por mais de 9 meses. Principal matéria de capa da Folha de São Paulo. Manifestantes incendeiam Congresso Paraguaio após reeleição ser aprovada. Destaque do Estado de São Paulo. Ministra que beneficiou mulher de Cabral já negou o pedido à mãe de 2 crianças. Vamos ao Planalto Central com destaque do Correio Brasiliense. Conta de luz terá bandeira vermelha em abril, define a ANEEL. Valor econômico. Janot diz que Temer não pode ser investigado por delação de Sérgio Machado. Vamos a BH com a principal matéria do Estado de Minas. Juiz dá mais 15 dias para a PF concluir a investigação da Operação Carne Fraca. Agora no Recife, destaque do Centenário, Jornal do Comércio. Desemprego atinge patamar recorde de 13,5 milhões de pessoas, diz IBGE. Fortaleza, Diário do Nordeste. PF deflagra a operação para combater pornografia envolvendo crianças. 3 suspeitos no CE. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, principal matéria de capa do jornal 0 Hora. Números da pesquisa Ibope mostram Temer no pior momento. Brasil Econômico. Apenas 1/4 de contribuintes entregou declaração do imposto de renda. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, deste sábado, começando pelo Jornal Agora. Professor estupra e filma estudante de 14 anos. Jornal do Comércio. Alimentos, saúde e produtividade. O que diz a crítica? Polícia investiga a máfia do diesel. Principal matéria de capa do jornal Amazonas em Tempo. Apagão expõe dependência de Tucuruí. 6h54 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. 55. 6h55 em Manaus. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição técnica de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. Reportagem de J. Rai e Alberto Zegdeg. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Hora certa. 6h55 em Manaus. Difusão FM.